Bom, vamos resolver agora a questão número 3, né, que tem uma particularidade aí que pode não ter sido observada por vocês quando tentaram resolver a questão. Primeiro, vamos ver os dados, né? Um vendedor de frutas pode transportar 800 caixas de frutas para a sua região de vendas, né? Então a gente deve considerar isso como a capacidade do veículo, né, que ele tem para transporte. Ele necessita transportar 200 caixas de laranjas, né, a 20 unidades monetárias de lucro por caixa, né? Então, vou colocar aqui caixa de laranja, né? A quantidade tem que ser de 200, né? Há um lucro, tá? Vou colocar aqui quantidade, né? E o lucro de 200 unidades monetárias, 20, né? 20 unidades monetárias por caixa, certo? Depois, pelo menos, né? Pelo menos quer dizer o que é? No mínimo, né? No mínimo 100 caixas de pêssegos a 10 unidades de lucro, né? Então, vou colocar aqui caixas de pêssego, no mínimo 100 a 10 de lucro por caixa. E no máximo 200 caixas de tangerinas. A 30 por caixa, tá? Bom, de que forma deverá ele carregar o caminhão, tá? Então é isso que o modelo tem que se preocupar em definir, né? Para obter o lucro máximo, né? Então é uma questão de maximização de lucro, tá? Bom, o que a gente pode já identificar dessas informações, né? A gente já sabe que esse caminhão aí tem uma capacidade de 800 caixas, né? Então 800 tem que ser o quê? Né? Tem que ser a quantidade de caixas de laranja mais a quantidade de caixas de pêssego mais a quantidade de caixas de tangerina, tá? Isso tudo aqui tem que ser menor ou igual a 800, não pode ser mais de 800, tá? Agora, a gente sabe quantas caixas de tangerina são? Não, a gente sabe que é de no máximo 200. A gente sabe quantas caixas de pêssego são? Não, a gente sabe que é de no mínimo 100. A gente sabe quantas caixas de laranja são? Sim, sabemos, tá? Essa quantidade já está definida. Tem que ser 200 caixas, né? Então, né, a gente reescreve isso aqui, né? A quantidade de caixas de pêssego mais a quantidade de caixas de tangerina tem que ser menor ou igual a 600, tá? Então isso já é uma equação, né, que vai ser aproveitada como restrição do problema, tá? Tem que se saber a quantidade de caixas de pêssego e a quantidade de caixas de tangerina. Então a gente vai definir as variáveis em termos dessas duas quantidades aí. A gente vai chamar a primeira de x1 e a segunda de x2, tá? Agora vamos começar a estruturar esse problema, né, de uma forma organizada, então, tá? As variáveis serão x1, quantidade de caixas de pêssego a serem transportadas, e x2, a quantidade de caixas de tangerina, certo?
Muito bem, né? Agora a gente faz o que? Define a função objetivo. Função objetivo vai ser o que? Maximizar o lucro, tá? E o lucro é dado pelo quê? Né? O lucro é dado pela soma dos lucros de cada produto aí que está sendo transportado. Né? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, nas próprias laranjas. Né? As laranjas serão transportadas, não serão? Então, temos que considerá-las. Cada caixa de laranja dá um lucro de R$ 20 e a quantidade de caixas de laranja, a gente sabe, são 200. Isso aí vai dar o que? 4.000. O lucro por caixa de pêssego é de 10, né? Então a gente não sabe a quantidade de caixas de pêssego. A informação que temos é de que é no mínimo 100, né? Então essa quantidade de caixas de pêssego ela é a nossa primeira variável, né? A variável x1 está aqui. E o lucro por caixa de tangerina é de 30, né? Então aqui está o lucro por caixa e a gente multiplica pela quantidade de caixas, né, que é x2, tá? Bom, e aí a gente tem a nossa função objetiva. Maximização do lucro é 4.000 mais 10x1 mais 30x2. Agora nossas restrições, né? Vamos já considerar a primeira observação que a gente fez aqui, né? A gente sabe que a quantidade de caixas de pêssego mais a quantidade de caixas de tangerina tem que ser menor ou igual a 600, né? E vamos reescrever aqui então o que a gente já sabia antes. x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 600, tá? Essa é a restrição relacionada à capacidade, tá, do caminhão. Não está escrito caminhão no enunciado, mas a gente pode deduzir isso, né? Eu acredito que numa caminhonete não cabe 800 caixas, né? Aí nós temos o que mais de restrições? Tem mais algo sobre demanda, né? A gente sabe, por exemplo, que ele tem que levar no mínimo 100 caixas de pêssego, tá? Então, caixas de pêssego é a nossa variável x1. Então, x1 tem que ser de no mínimo 100. Como é que a gente escreve isso em termos de inequações? x1 tem que ser maior ou igual a 100. E a gente sabe que x2 tem que ser de no máximo 200. Né? Então, x2 tem que ser menor ou igual a 200. Tá? E essas são as restrições técnicas, né? Essas são restrições técnicas. Aí temos também o que? Né? Temos também as restrições de não negatividade, que dizem que essas quantidades de caixas de laranja e de pêssegos tem que ser maior ou igual a zero, porque efetivamente não se pode ter quantidades negativas, ok? Muito bem, né? Então aqui nós temos uma restrição de demanda, que a quantidade de caixa de pêssego tem que ser maior ou igual a 100, e temos uma outra de demanda, né, dizendo que essa quantidade de caixas de tangerina tem que ser de no máximo de 200. E agora a questão está então resolvida, tá? Existem as variáveis definidas, existe a função objetivo,
existem as diferentes restrições, né, construídas a partir do que está no enunciado. E aqui nós temos, né, o gabarito, né, informado, onde estão, né, presentes exatamente as mesmas informações, né, como modelo dessa questão, né. Agora nós temos aqui uma outra questão, né, um pouco diferente, mas é, é um caso interessante, né, um caso em que se constrói um modelo de uma forma parecida com as anteriores, né, só que a área de aplicação ela é diferente, né. A gente está falando aqui, ó, de uma dada rede de televisão, né, que tem o seguinte problema, tá? O programa A com 20 minutos de música e que tem 1 minuto de propaganda, ele chama a atenção de 30 mil telespectadores. Para vocês aí que gostam de publicidade, marketing, né, isso pode ser uma questão aí interessante. Enquanto o programa B, tá, que tem 10 minutos de música e 1 minuto de propaganda, ele chama a atenção de 10 mil telespectadores. Tá? Então ele dura menos, mas ele tem menos espectadores. Né? No decorrer de uma semana, o patrocinador insiste no uso de no mínimo 5 minutos para sua propaganda. Né? Então essa propaganda tem que se distribuir entre programas A e programas B. Né? Mas ele diz que não tem verba para mais de 80 minutos de música, né? Então lembre-se que o patrocinador aqui banca, né, o programa, e ele tem um orçamento aí para gastar com esse programa, né? Então ele só pode bancar os 30 minutos, né? 80 minutos, desculpe, né, de programação, tá, musical. Quantas vezes por semana, tá, cada programa deve ser levado ao ar, tá, para obter o número máximo de espectadores, tá? Construa o modelo. Bom, a pergunta está muito clara, né? Ele está perguntando quantas vezes, tá, o programa A deve ser levado ao ar e quantas vezes o programa B tem que ser levado ao ar. Tá? E para isso a gente vai dar então o nome das nossas variáveis. Tá? x1 vai ser a quantidade voltada a A e x2 voltada a B. Aqui estão as variáveis. Tá? Isso está sendo claramente perguntado ali. Quantas vezes cada programa deve ser levado ao ar. E a ideia é obter o número máximo de espectadores, tá? Então, a função objetivo nesse caso, ela está voltada a quê? A maximizar a quantidade de espectadores. E essa quantidade aí, ela vai depender do que? De espectadores do programa A mais espectadores do programa B, não é? Antes, nas demais questões, a gente dividia essa maximização aí em uma partes de lucro, né? Lucros que vinham do A, de B, de P1 ou de P2. Então, nesse caso aqui, se faz isso de uma forma similar, só que a gente agora vai atrás de espectadores para o programa A e espectadores para o programa B. Tá? No caso de A, tá, a gente precisa de forma similar ver, né, quantos espectadores ele proporciona. Então vamos fazer uma tabela aqui, né, como a gente fez em outras situações, né, que pode facilitar a visualização dos dados.
O programa A, ele tem 20 minutos de música. Tá informado aqui. E ele possui 20 minutos de propaganda, 1 minuto de propaganda, né? Cada programa A, gente, tem 20 minutos de música e 1 minuto de propaganda. O programa B tem 10 minutos de música e 1 minuto de propaganda, né? Então, 10 e 1, tá? E eu fiz essa tabela bem mal feita, né? Mas vou colocar aqui uma outra coluna, tá? Informando a quantidade de espectadores, tá? Então, o programa A, ele chama a atenção de 30 mil espectadores, enquanto o programa B são 10 mil espectadores, tá? Tá bom. Então aí as informações. Os espectadores são efetivamente o que se quer, né, atingir, né? Por isso é importante, né, estimar esse máximo possível. Cada programa A, então, ele possibilita alcançar 30 mil espectadores, tá? E o total vai ser o quê? 30 mil vezes a quantidade de vezes que o programa A for levado ao ar. Se esse programa A for transmitido uma vez só, ele vai chegar a 30 mil espectadores. Se ele for levado ao ar 5 vezes, serão 30 vezes 5, 30 mil vezes 5, né? Se ele for levado 10 vezes, 30 mil vezes 10. Então a gente tem aí sempre essa proporção, tá? Então a quantidade será 30 mil vezes a quantidade de vezes que o programa A for levado ao ar. Já o programa B, ele alcança 10 mil, tá? Então nós vamos pegar esse 10 mil e multiplicar pela quantidade de vezes que esse programa for levado ao ar, tá? E aí está, né? Eis a nossa função objetivo, tá? Vocês podem comparar com os exemplos anteriores e aí então vocês verão que o processo é similar aqui. Agora, vamos ver, né, as restrições, certo? A questão está dizendo, né, no decorrer de uma semana, o patrocinador insiste no uso de no mínimo 5 minutos de sua propaganda, tá? Então, mínimo 5, tá? E não há verba para mais de 80 minutos de música, ou seja, no máximo tem que se usar ou transmitir 80 minutos de música. Aí vem aquela pergunta que a gente já sabia: quantas vezes tem que ser levado ao ar, né, cada programa para atingir o máximo de espectadores. Nós temos as variáveis, nós temos a função objetivo e agora a gente vai então trabalhar com as restrições, tá? As restrições mais fáceis são sempre aquelas de não negatividade, né? Então a gente vai colocar aqui já para aproveitar x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero, né? Essas aí são as de não negatividade. E nós temos outras duas restrições que são de minutos de música e de minutos de propaganda. A gente sabe que os minutos de música relacionados aos programas A mais os minutos de música relacionados ao programa B tem que ser de no máximo 80. É isso que está informado aqui. No máximo 80 poderão ser transmitidos, tá? Então agora eu preciso calcular quanto é que eu vou gastar, quanto é que eu vou transmitir de música nos programas A. Ora, eu sei que cada programa A
transmite 20 minutos de música. Então eu tenho que multiplicar 20 pela quantidade de vezes que o programa A for transmitido. Se o programa A for transmitido uma vez, ele vai gastar 20 vezes 1 minutos. Se ele for transmitido 5 vezes, será 20 vezes 5. Se for nenhuma vez, será 20 vezes 0. Então, por isso a gente tem 20 vezes x1. De uma forma similar, a gente vai ver aqui que cada programa B transmite 10 minutos de música. Então, a gente vai pegar esse valor de 10 e multiplicar pela quantidade de vezes que o programa B vai ser transmitido, tá? Que seria x2. Vejam, novamente nessa questão, tá? Que tudo é dependente dessa quantidade de vezes que está sendo considerada nessas variáveis aqui. Tá? Então, na hora de estudar, na hora de conferir o seu resultado, sempre se preocupe com isso. Bom, a quantidade de música transmitida no programa A mais a quantidade transmitida no programa B tem que ser de no máximo de 80. Então, nós temos aqui uma inequação relacionada ao que? A restrição, tá? Do tempo de música. De uma forma similar, a gente vai ter uma outra restrição agora relacionada à propaganda, tá? Então, o tempo utilizado para propagandas no programa A, mais o tempo utilizado em propagandas no programa B tem que ser menor ou igual a 5 minutos. Então, eu vou colocar um traço aqui para separar. Então, agora, de uma forma bem parecida, a gente vai estimar como será o tempo total gasto com propagandas no produto A. Ora, cada vez que o programa A for transmitido, vai ter 1 minuto de propaganda. Então, o tempo total de propaganda nos programas A vai ser 1 vezes x1, que é a quantidade de vezes que ele é levado ao ar. Já o programa B, cada vez que ele for levado ao ar, vai ter 1 minuto de propaganda. Então, a gente vai pegar esse 1 minuto e vai multiplicar pela quantidade de vezes que esse programa vai ser levado ao ar. E isso vai ser, então, menor ou igual? Não, Essa quantidade tem que ser de no mínimo 5, tá? Então, nesse caso, vou corrigir aqui, me desculpem, melhor que gravar o vídeo todo de novo. Vai ser maior ou igual a 5, tá? Então, aqui a gente está fazendo uma inequação relacionada ao tempo de propaganda. Então, nós temos já o modelo efetivamente pronto aqui, tá? Nós temos as variáveis, nós temos a função objetiva, nós temos as restrições de não negatividade, nós temos uma restrição relacionada ao tempo de música, que tem que ser de no máximo 80 minutos, e outra restrição relacionada ao tempo de propaganda, que tem que ser de no mínimo 5 minutos, tá? Eis o modelo, então, pronto. E aqui nós temos o gabarito, que vai mostrar exatamente as mesmas informações, mas com a letra T ali quando fala em espectadores, O resto é igual, certo? Bom, não sei se já fizeram isso, Eu agora peço a vocês, que façam as demais questões dessa lista. Vocês já têm os gabaritos para todas elas. E mais tarde, então, quando tiverem tudo pronto, assistam o próximo vídeo que vai, então, mostrar, os 2 próximos vídeos que vai mostrar como efetivamente transformar esse modelo,
em respostas, né, para a empresa que precisava, né, da construção desses modelos, certo? Então, bom estudo para vocês.